aquilo foi acontecido mesmo, rapaz. No tempo da gente moleque, é bobo, né? Então lá perto, não era muito perto não, tinha um fazendeirinho, criou uma menina bonita que era uma coisa sem jeito mesmo, rapaz. E aí, mas ela era arisca demais, Sei. então... Mas nós pegou uma amizade assim de longe, só de zóia. Às vezes nós encontrava em alguma reunião de gente, ela ia com a mãe dela, ela dava aquele sinal de longe. E aí, eu fui animando, mas nem não, o trem vai prestar. Já servia, né? É. E aí, rapaz, era o pai dela que era o defeituoso, ele era um homem crespo, sistemático, ele não aceitava a família dele apresentar pra ninguém. Que isso? Então, acho que ele orientava ela ficar de longe. Eu sei. É. E aí, todas as vezes que nós encontrávamos, ela não deixava eu desacostumar, não. Sempre, mas é bom ver até onde... Um sinalzinho de zóia ali era garantido, aquele né? sinal de zóia, sempre ela não descuidava, não. Eu mandei lá, não adianta, porque ela não sai, porque o pai não aceita. Mas foi indo assim, rapaz. E quando um dia ele tentou fazer lá um mochirão para roçar lá uma invernada, quando ele chamou lá pro caso, aí eu lembrei, falei, esse dia vai dar no jeito que eu tenho vontade. E aí, rapaz, quando foi sexta-feira de tarde, eu tinha uma foicinha velha, eu montei na pedra de amolar com essa foice, rapaz. Mas eu tirei um pedaço de dia bom, eu pus essa foice que ficou aparando a asa de mosquito. E pensei, amanhã eu vou ser o primeiro que vou butucar lá. Encostei lá no canto e já com pressa de chegar o dia logo, porque... Noite comprida. É, a noite grande, rapaz, eu acordava, olhava escuro, tem não amanhece, aí uma hora quando eu vi a barra do dia, quis levantar, eu pulei de um catinho velho lá no chão, rapaz, fui lá na aguada e passei uma água na venta pra aqui, pra ali, passei lá dentro, bebi uma soquinha de café de ontem mesmo, e mão na foice e aqui no caminho. Uma hora eu troteava, outra hora eu um passo largo pra chegar ligeiro. Rapaz, e deu certinho do jeito que eu tinha feito a ideia. Foi o primeiro? Eu fui o primeiro que cheguei lá. Mas não adiantou. Cheguei lá e tava tirando leite de umas curraleirinhas lá. Não mandou acabar de chegar, nem bom dia, bom dia. Eu encostei num coxo lá, espiando nele. Quando ele insistia debaixo de uma vaquinha, eu tirava uma olhada lá no roteiro das mulheres navegar. Enquanto eu via não ela... descuidou, não. É, não descuidei ela, não. Enquanto ela passava num portãozinho lá, ainda me olhava assim lá no curral. E eu vivo naquele rumo, e já tá bom. E aí foi indo assim, senhor. E nisso a turma foi chegando, foi reunindo. Aí eu pensei, eu quero ver só se esse velho não chama nós lá dentro para dar um café. Quando reuniu ali uma turma que já dava para nós aluir o serviço, ele parou com a tirança de leite, senhor, e foi lá dentro e trouxe o café e repartiu com a turma lá da banda de fora. Não chamou ninguém. Era nada. crespo mesmo, né? Ele era um velho arrepiado mesmo, sem banda. Aí... não chamou ninguém, nós bebeu o café e já saímos pra fora e pegamos ali perto do terreiro mesmo. E aí eu segurei o golpe mesmo. E o pau quebrou, rapaz. E a turma encarreou e nós vai. Quando já... E o almoço deu de atrasar, rapaz. E o braço já não queria, não, mas eu não queria bambear, que a gente... eu tava com aquela... querendo largar um nome melhor lá, porque... aí tinha que segurar mesmo. A ideia tava no rumo. Aí, quando estou lá por umas 11 horas, nós já tava tudo ocado de fome. Ele subiu no moeirão da cancela e gritou, era pra nós ir lá almoçar lá dentro. Mas agora vai dar do jeito que eu tenho vontade, certo? Nós vai lá na fornaia.
E é que a casinha dele tinha a sala, da sala entrar numa varandinha, e da varanda tinha uma porta que saía pro quintal. E a turma aí vai passando pro quintal, mas nem acerta, nós entra pra lá e entra na porta da cozinha. Só aí quando eu saí lá, ele fez um giral lá no canto do quintal e levou os tais de comer lá pra longe. Mas é um caboclinho duro, né, senhor? Sistemático aí. Mas esse homem não presta, nunca viu uma coisa dessa, um homem arrepiado desse jeito. Aí, e a turma já foi fazendo as pratadas e já encarregando ao redor da cerca assim, foi encarregando, senhor. E ele tinha matado um porco errado, um capado da sua grossa. Em vez de eu pegar outro pedaço, eu peguei um moleque de sua. Fiz minha pratada, só e voltei, fui lá pra salinha dele lá. Sentei num tamboretinho, eu sozinho lá na sala, os outros foram tudo lá pro quintal. Aí eu tô mascando ali, rapaz, e tinha um quartinho, um corredorzinho. Ela vinha no corredor pra entrar no quarto. Enquanto ela ia lá no quarto, ainda me olhava eu lá na sala, eu parava de mascar, olhava nela. Tava lá com o moleque de sua, trabalhando nele. Eu certifico com aquilo. E aí, rapaz, quando eu acabei de roer aquela munição de fora do osso, que eu peguei nele pra jogar lá no curral, eu olhei, ele tava com um miolão bonito. Eu tô sozinho aqui, eu vou aproveitar esse trem. Isso é gostoso. Aí pelejei pra chupar ele tava meio agarrado. Eu inventei de tacar os dedos no buraco dele por baixo assim. Mas que a broca lá? E fui empurrando, rapaz, e mamando outra banda e sentindo que o dedo lá ia apertado. Mas tava rompendo, né? Quando eu já tava pra lamber a cabeça do dedo, eu fui tirar ele, cadê? Ih, rapaz. Rapaz, eu torcia desse jeito pra ver se ele saía, o couro empolava lá adiante e não dava de si. Aí eu já desequilibrei, mas eu tenho que arrumar um companheiro pra quebrar esse osso, que ele não vai sair mesmo. Aí, rapaz, nisso eu tô ali pelejando, vi a buinha dela vindo no corredor. Quando eu vi que era ela, eu pus o osso no colo e tampei com o prato. Tampei com o prato pra ela não ver. E fiquei olhando nela e eu não sei se ela desconfiou e deu uma pausa lá me olhando. E eu também olhando nela, fazendo com o corpo que não tinha nada no dedo. Escondendo. E aí ela demorou, mas eu vou esconder esse trem melhor, senão ela ainda descobre. Fui levando o prato, tampando aquele osso assim, rapaz, e olhando nela. Quando eu bambiei o braço pra trás assim, rapaz, tinha um marvado de um cachorrão sameado atrás de mim. Quando eu bambiei, eu senti só aquele sopapo e eu virei de costas. Menino, e o marvado pegou e não largava de jeito nenhum, e dando safanão, e ronando. E eu gritando, sai cachorro, sai cachorro. E ele foi me arrastando e dando sopapo. Quando chegou na porta da sala, que ele ia me levar lá pra Saroba, eu levei essa mão no portal, aí eu arranquei pra trás. Ele foi que saiu com o osso na boca, mas o couro do dedo foi junto. Acompanhou. Olhei nele, rapaz, ficou parecendo uma cenoura quando você despenha nela. Olhei na porta, menino, mas essa molequinha tava com o pescoço dessa grossura, segurando, acho que pra não rir de dó de mim. E você mão na foice? Não, eu pulei da banda de fora, ainda passei por riba do cachorro ainda. E fui bater lá em casa, a foice ficou. Levei não. Mutirão você nunca mais. Falei, eu não vou mais nunca nesse troço. Rapaz, você parece que a coisa começava assim, lerada e depois estrangulada, né? Olha, o arremato, menino. Sempre era assim. Bom. Tanto que eu assombrei. Quando eu vejo um trem começar bom demais, eu já nego. Falei, não presta. Rapaz, então tá na